Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal Saber Matemática. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade para resolver operações com radicais? Então, vem comigo que esse vídeo é para você. O tema da nossa aula de hoje é adição com radicais. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz e hoje eu estou aqui para te ensinar a resolver adição com radicais. Então, bora para o nosso primeiro exemplo. Olha só, vou colocar aqui como sendo, exemplo 1. Exemplo 1. Eu tenho aqui raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 16. Olha só, eu tenho radical aqui, tenho outro radical bem aqui. Olha, pessoal, o radical é essa casinha que está aqui em cima do número, do 49 e do 16, tá certo? Eu sei que isso aqui é uma raiz quadrada porque eu não tenho nenhum número aqui nesse vão dessa casinha. E quando eu não tenho, é a mesma coisa que eu ter o número 2. E o número 2 no radical significa que é raiz quadrada. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 49 e raiz quadrada de 16. Tá certo? Ó, seguinte, para eu achar a raiz quadrada de um número, no caso aqui 49, eu vou ter que multiplicar um número por ele mesmo até que eu encontre o valor procurado, que no caso aqui é 49, como eu já falei antes. E aí, se eu não sei esse número, eu vou multiplicando desde o 1, não é isso? 1 vezes 1 que é igual a 1, 2 vezes 2 que é igual a 4, 3 vezes 3 que é igual a 9, 4 vezes 4 que é igual a 16, 5 vezes 5, que é 25, 6 vezes 6, que é 36, e 7 vezes 7, que é 49. Opa, então aqui eu já achei a raiz quadrada de 49, que no caso é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Coloco aqui o meu sinal da adição, meu sinal de mais. Bom, aqui na raiz quadrada de 16 eu vou fazer a mesma coisa. Como eu já fiz aqui, então eu já sei que 4 vezes 4 é 16, portanto, a raiz quadrada de 16 é 4. E aqui eu faço a minha adição normalmente. 7 com mais 4 é igual a 11. Portanto, o resultado da raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 16 é 11. Tá certo, pessoal? Esse aqui foi o nosso exemplo 1, já perceberam que é bem facinho, não é nada difícil de resolver, não é bicho de 7 cabeças, é só observar aqui se nós temos uma raiz quadrada ou outro tipo de raiz, que é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Mas aproveitando o momento, já peço para vocês dar o like nesse vídeo, que é para fortalecer o nosso canal, tá bom, pessoal? Bom, então vamos aqui para o exemplo 2. No nosso exemplo 2, nós temos o seguinte: raiz cúbica de 8 mais raiz quarta de 16. Tá certo? Bom, esse daqui a gente já resolve de um jeito um pouco diferente, porque aqui era uma raiz quadrada, e quando eu vou fazer raiz quadrada, eu multiplico o número por ele mesmo. Nesse caso aqui, já fica mais difícil de eu fazer essa multiplicação de número por ele mesmo de forma direta. Então, o que eu faço? Eu fatoro esses números. Eu venho aqui, olha, com o meu 8 e divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque ele é par, e o primeiro número par da nossa sequência é 2. Então, 8 dividido por 2, que é igual a 4. 4 também é par, eu vou dividir por 2. E 4 dividido por 2, que é igual a 2. 2 ainda continua sendo par, então 2 dividido por 2, que é igual a 1. E aqui eu fico, então, com 1, 2, 3. Eu fico com 2, a minha base, elevada ao cubo, ou a terceira potência, ok? Bom, a mesma coisa aqui eu faço para o 16, olha só. 16 é par, eu começo com 2. 16 dividido por 2, que é igual a 8. 8 também é par, eu continuo dividindo por 2. 8 dividido por 2, que é igual a 4. 4 dividido por 2, que é igual a 2. E 2 dividido por 2,
que é igual a 1. Então, nesse caso, dessa fatoração do 16, eu tenho a base 2 com 1, 2, 3, 4. Base 2 elevado à quarta potência, ok? Então, com isso, eu faço o processo de fatoração. Daí eu volto aqui para os meus radicais, né? Eu tenho aqui a raiz cúbica de 8. 8 fatorado é igual a 2 elevado ao cubo. Então, eu venho aqui, olha, coloco o meu radical, no caso aqui a raiz cúbica, de 2 elevado ao cubo. Mais raiz quarta de 16. No caso, 16 fatorado é igual a 2 elevado à quarta potência. Muito bom. Então, olha o que acontece. Nesse caso aqui, como eu tenho o índice aqui fora 3 e eu tenho o expoente aqui dentro 3, eu posso eliminar. E quando eu faço isso, eu elimino o radical. Então, me sobra quem? Somente o 2. Tá certo? Bom, aí eu tenho aqui o meu sinal da adição, que eu trago para cá. E aí eu faço a mesma coisa aqui com o meu segundo termo. Eu tenho raiz quarta de 2 elevado à quarta. Então, se eles são semelhantes, eu posso cortar e também vai me restar somente o 2. E aqui eu faço normalmente 2 com mais 2, que é igual a 4. Então, raiz cúbica de 8 mais raiz quarta de 16, que é igual a 4. Ok, pessoal? Eu espero que esteja sendo fácil para vocês entenderem. E lembrando que vocês sempre podem colocar lá na área dos comentários as dúvidas de vocês que eu vou respondendo assim que eu tiver um tempinho e eu faço um vídeo respondendo os questionamentos de vocês, tá certo? Muito bem, então agora vamos para o exemplo 3. Certo, pessoal? Vamos aqui para o nosso exemplo 3. Exemplo 3, que é o seguinte: menos 6 raiz quadrada de 9 mais 2 raiz quadrada de 4. Então, olha só, pessoal, nesse caso aqui, do nosso exemplo 3, nós temos um número na frente do nosso radical. Esse número está multiplicando o nosso radical. Nesse caso aqui, o menos 6 está multiplicando a raiz quadrada de 9, e aqui o 2 está multiplicando a raiz quadrada de 4. Então, vamos ver como é que a gente resolve. Olha só, eu tenho aqui que menos 6, eu ainda não faço nada com ele, só faço repetir, e vou achar a raiz quadrada de 9. Nós já dissemos nos nossos outros exemplos que quando não tem nenhum número aqui no nosso radical, o nosso índice é 2. Então, é uma raiz quadrada, a mesma coisa que acontece aqui com a raiz quadrada do 4, certo? E já dissemos também que para achar a raiz quadrada de um número, é só multiplicar um número qualquer por ele mesmo, até que a gente encontre a raiz quadrada que a gente está procurando. E nesse caso aqui, do 9 é o 3, porque 3 vezes 3 que é igual a 9. Portanto, eu vou colocar aqui menos 6 que multiplica 3. Mas, professor, por que ficou menos 6 multiplicando 3? Porque o menos 6 aqui em cima, antes estava multiplicando a raiz de 9. E nós achamos a raiz de 9, que agora é representada pelo número 3. Logo, eu fico com menos 6, que multiplica 3. Ok? Bom, aí eu coloco aqui o meu sinal da adição e faço a mesma coisa aqui, olha, o meu 2, e acho a raiz quadrada de 4, que no caso é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, então eu coloco 2 que vezes 2, 2 que multiplica 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Ok, pessoal? Pois bem, então aqui a gente faz o jogo de sinal, menos com mais que dá menos, 6 vezes 3 que é igual a 18. Mais com mais que dá mais, 2 vezes 2 que é igual a 4. Lembrando sempre, pessoal, que aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre esse jogo de sinal, tanto na adição quanto na subtração, assim como na multiplicação e na divisão, tá certo? Eu vou ver se eu deixo na descrição desse vídeo ou nos cards o link para esse vídeo que a gente tem no canal, tá certo? Ok, aqui nós temos uma operação com sinais diferentes. E nesse caso a gente usa a regra que é
subtrair e dar o sinal do maior número. É isso que diz a regra dos sinais diferentes. Então, eu vou subtrair 18 com menos 4, que vai dar 14, e vou dar o sinal do maior número. Nesse caso aqui, entre os dois é o 18, o sinal dele é negativo, portanto, a nossa resposta é negativa. Então, menos 18 com mais 4 é igual a menos 14, que é o resultado desse nosso questionamento aqui de menos 6 raiz quadrada de 9 mais 2 raiz quadrada de 4. Tá certo, pessoal? Olha só, lembrando também que para quem é novo por aqui no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, que é para receber as notificações sempre que a gente subir um vídeo novo aqui na plataforma do YouTube. E o YouTube vai verificando que o conteúdo é relevante e vai entregando para muito mais pessoas. Assim como também, se vocês quiserem, vocês podem compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com seus familiares, a quem vocês acharem que interessa esse tipo de conteúdo. Tá ok, pessoal? Então agora a gente vai para o nosso exemplo 4, que é o nosso último exemplo. E nesse último exemplo nós temos o seguinte: a raiz quadrada de 25 mais a raiz cúbica de 27 mais raiz quarta de 81, certo? Olha só, nesse primeiro termo, a gente sabe que é uma raiz quadrada, e então o resultado aqui vai ser 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25, ok? Já falamos disso nos nossos outros exemplos. Aí aqui nós temos o sinal da adição, e o seguinte radical é raiz cúbica de 27. No caso do 27, vai ser 3 esse nosso resultado. Mas por que esse resultado é 3, professor? Olha só, porque aqui se a gente fizer raiz cúbica, correto? Então a gente vai multiplicar um número 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3, porque aqui é raiz cúbica. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3, que é igual a 27. Olha só, é o valor do nosso radicando, ok, pessoal? Muito bem. Então, raiz cúbica de 27, que é igual a 3, mais raiz quarta de 81. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. Como é raiz quarta, nesse exemplo também vai ser 3. Olha só, vou colocar bem aqui para ficar mais fácil para vocês verem. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 que dá 9, 9 vezes 3 que dá 27, e 27 vezes 3 que dá 81. Portanto, a raiz quarta de 81 também é 3. E aí eu faço a minha adição normalmente. Eu tenho aqui 5 com mais 3, que é igual a 8, e 8 mais 3, que é igual a 11. Então, 11 é o resultado dessa nossa operação entre radicais. Olha só, pessoal, me ocorreu o seguinte agora, que se vocês tiverem dúvida de determinar quem é quem em um radical, verifiquem o seguinte, olha, aqui nós temos uma raiz cúbica de 27, certo? Esse valor que está aqui dentro, que é o 27, a gente chama de radicando. Essa casinha que está cobrindo ele, a gente chama de radical. E esse 3 que determina aqui, que é uma raiz cúbica, é o nosso índice, tá certo? Nesse caso aqui é o índice 3 porque é uma raiz cúbica. Nesse outro caso aqui do 25 é uma raiz quadrada, então o índice aqui é 2. E nesse último caso do 81 é uma raiz quarta porque o nosso índice é 4. Só a título de informação, caso vocês precisem saber em algum momento. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, olha só. Eu espero ter ajudado a vocês a entenderem melhor como resolver a adição com radicais. Lembre que esses são só alguns exemplos. Tentem resolver outros para praticar e se saírem melhor. E se tiverem dúvida, coloquem sempre na área dos comentários que eu respondo para vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo e tchau!